Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Lembrando aos colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, mande a sua sugestão do tema que você gostaria que fosse apresentado no programa Cresce e Esclarece. Os temas selecionados nós vamos enviar para você as edições de avaliações do Cresce e Esclarece em DVD, a título de brinde como um grande colaborador. Não precisa ser colegas do Estado de São Paulo, qualquer colega de todo o Brasil pode nos dar a sugestão do tema que você gostaria que fosse apresentado no programa Cresce e Esclarece. E lembrando que a enquete para os próximos programas já está no ar. Vote, escolha o seu tema. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados na venda em construção e finalização da documentação para escrituração. E para falar deste assunto, nossa convidada de hoje é a doutora Maria Regina de Castro Busnello. Ela é advogada, atua na área de Direito da Família e Direito Imobiliário, corretora de imóveis, conselheira do Cresce São Paulo, presta assessoria na área de contratos imobiliários e é professora do curso de Gestão de Negócios na Faculdade Drummond. E, em nome do nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, já queria agradecer toda a sua diretoria. Queria agradecer a doutora Maria Regina por mais uma presença no Cresce Esclarece. Doutora Regina, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e vamos então tentar esclarecer e ajudar, né, em relação a esse tema. Muito bem, as perguntas já estão abertas. Você pode clicar aí no Fale com a TV Cresce. Aí você pode mandar a sua dúvida, tá bom? Que a doutora Maria Regina está aqui com a sua disponibilidade para responder todas as nossas perguntas. E vamos começar com uma pergunta interessante. Doutora Maria Regina, na Lei 4.591 de 1964, ela diz que o empreendimento só poderá ser comercializado mediante a incorporação registrada. Então, para sanar a dúvida de muitos colegas, o que vem a ser a incorporação, doutora Maria Regina? A própria lei, ela define, né? A Lei 4.591 de 64, ela dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Então, no título 2, que trata das incorporações, no capítulo 1, ela mesma define o que é incorporação e eu vou ler agora. Então, o artigo 28, ele estabelece as incorporações imobiliárias em todo o território nacional reger-se-ão pela presente lei. Parágrafo único. Para efeito dessa lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjuntos de edificações compostas de unidades autônomas. Então, o que significa isso? É toda aquela situação em que se pretende fazer uma construção para venda, né, ou em conjunto ou composta de unidades autônomas. Muito bem. Colegas, não se esqueça de mandar a sua sugestão no tema e votem através do site do Cresce São Paulo, www.crescisp.gov.br. Então vamos ver agora, doutora Maria Regina, quais são os documentos que o empreendimento, seja em lançamento, deve ter para começar a ser comercializado pelos corretores de imóveis? Tá, nós temos uma série de documentos e eles também estão elencados na Lei 4.591, só que no artigo 32, né? E ela discrimina exatamente todos os documentos necessários para se registrar o memorial de incorporação. Eu vou, então, com calma aqui, falar um por um. Então, título de propriedade de terreno ou de promessa irrevogável e irretratável de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel. Então, esse é o documento básico, né, que seria a propriedade do terreno.
As certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, de protesto, de títulos, de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador. Então, nesse caso, são todas aquelas certidões necessárias para que a compra seja segura. Então, seria um protesto, vamos verificar se não tem processo e tudo mais. O histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros. Então, esse documento ele vai ser retirado, né, no cartório de registro de imóveis. Então, ele vai trazer todo o histórico daquele terreno onde vai ser construído o novo imóvel. Bom, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. É lógico, vai ter que ter um projeto, esse projeto já tem que estar aprovado e tudo mais. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, das partes comuns, indicando para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída. Então, cada um tem que saber o quanto ele está comprando daquele total, né? A certidão negativa de débito com a Previdência Social, quando o titular de direito sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições. Memorial descritivo das especificações da obra projetada. Então, tem que estar tudo discriminado, tudo estabelecido, né? Então, qual é o material que vai ser usado e tudo mais. A avaliação do custo global da obra atualizada à data do arquivamento, discriminando-se também o custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão. A minuta da futura convenção do condomínio, que regerá a edificação ou o conjunto de edificações. Então, a convenção do condomínio ela já tem que ser apresentada também. Declaração que defina a parcela do preço. Certidão do instrumento público de mandato. Declaração expressa em que se fixe, se houver, prazos de carência. Atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que funcione no Brasil há mais de 5 anos. Declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos. Então, já tem que estar tudo estabelecido, tudo definido. Isso consta da Lei 4.591, de 64. Estamos aguardando a sua pergunta. Doutora Maria Regina, eu atuei 22 anos na área de lançamento de empreendimentos. E quando a gente falava assim na questão de incorporação, eu resumia assim, de uma maneira bem simples para o cliente entender, né? O que é incorporação? Naquela época eles não exigiam incorporação registrada, mas isso é lei. Não pode se comercializar nenhuma unidade se não tiver com a incorporação devidamente registrada. Então, quando ele me perguntava, eu costumava dizer assim, incorporação nada mais é do que dar corpo àquilo que ainda não existe. Era que eu jogava assim para o cliente. A gente sabe que para fazer o lançamento tem que ter tudo aprovado, óbvio. A planta elétrica, hidráulica, bombeiro, tem que estar tudo ali especificado em planta para poder comercializar. Vamos ver uma coisa agora. Se um corretor vende unidades no empreendimento e essa obra ela vem a parar por qualquer motivo, falta de verba, documentação, e o cliente vai causar prejuízo a este cliente. A pergunta é, esse corretor também será responsabilizado juridicamente falando se o cliente entrar com alguma ação contra a construtora, até contra o corretor? Tá. Nós temos duas situações diferentes. Então, uma das situações é aquela em que o corretor ele age em desacordo com o artigo 723 do Código Civil, ou seja, ele não toma os devidos cuidados, ele não verifica o risco do negócio. Então, nesse caso, ele vai ser responsabilizado pela devolução do pagamento da comissão e muitas vezes ele é penalizado devendo pagar indenização, se ele causou algum prejuízo para o cliente.
A segunda hipótese seria aquela em que o contrato não se aperfeiçoou, não se concretizou, mas que o corretor não teve influência nessa situação. Só que nós temos que pensar o seguinte, considerar que se a pessoa, ela tentou comprar, mas ela não conseguiu e não deu certo, ela não pode arcar com prejuízo. Então, ela não pode ter um prejuízo financeiro. Então, entende-se que, nesse caso, as decisões, né, dos tribunais têm sido no sentido de que, se não terminou a obra, o corretor deve devolver aquilo que ele recebeu. A pessoa deve receber de volta tudo que ela pagou, sem ter nenhum prejuízo. Porque, na verdade, ela comprou uma coisa e ela não tem. Era uma expectativa, né? Então, é como você falou, incorporação, dar corpo a alguma coisa. Ele não teve, não finalizou, não se concretizou. Então, ele não pode, quem está adquirindo não pode suportar esse prejuízo. Então, ele tem que devolver. Independentemente de ter responsabilidade, nesse caso, ele não teria, né, nessa pergunta, mas ele deve devolver. Ótimo. Vamos ver aqui, Givanildo Fernandes, de Jundiaí, ele faz a seguinte colocação. Estas informações são referentes às necessidades de investidores, quando estes se interessam por determinada área para fim de construção de novos lançamentos. Certo? Acho que está certo, né? Tá certíssimo. E o Vander Martins, ele pergunta, favor esclarecer uma dúvida. Pessoa física pode vender através de contrato, compromisso, vende e compra fiduciário? Deu para entender a pergunta? Está meio complicado. A pessoa física pode vender através de contrato. Olha, quando se vende uma unidade ou um imóvel, normalmente se faz um contrato de venda e compra, não é? Agora, a alienação fiduciária, mas é banco que usa, né, doutora? É mais usado por banco, mas pode ser utilizado. Em contrato particular, a alienação fiduciária pode ser utilizada? Olha, interessante, é uma coisa que nem eu sabia, hein? Eu gostaria, assim, que a pergunta dele trouxesse mais elementos. Nós podemos até responder posteriormente, né, por e-mail. Então, Vander Martins, por favor, dê alguns exemplos para que possa ser melhor entendida a sua colocação, para que a doutora Maria Regina possa lhe responder, ok? Ficamos no aguardo. Agora, vamos ver agora. Na última pergunta, nós falamos sobre a responsabilidade do corretor. Nesse mesmo caso, normalmente as construtoras contratam uma empresa imobiliária. E o corretor que presta serviços para esta imobiliária, né, também será envolvido em qualquer tipo de problema. Ele, como um profissional prestador de serviço, o contato do cliente normalmente é com ele, né? E ele é que vai vender a unidade para o cliente. Nesse caso, ele vai assumir responsabilidade, cabe, por exemplo, uma reclamação no CRES por falta de ética, coisa parecida, doutora? Então, a responsabilidade do corretor, nesse caso, ela é solidária, né? Se houver algum problema em que ele tenha agido com culpa ou com dolo, ele pode sim vir a ser responsabilizado. Então, solidariamente com a empresa. Nós temos o Código do Consumidor e ele vai responsabilizar a empresa, né? Porque a pessoa que está adquirindo o imóvel, ela é a parte mais fraca. A empresa que vai ter que evitar que ela tenha algum prejuízo, que ela sofra algum problema, em relação àquela compra. Então, a empresa, ela vai sim responder e ela vai estar enquadrada no Código do Consumidor. E o corretor de imóveis, ele pode vir também a responder solidariamente. E pode responder, como a gente costuma conversar, em 3 esferas, né? Se eventualmente houver algum problema que ele causou prejuízo financeiro, então ele vai responder na esfera civil. Ele pode também alguém pode apresentar uma reclamação aqui no conselho, né, sobre a conduta dele, e essa conduta vai ser apurada, se houve infração ética ou não. Se houver infração ética, ele pode ser penalizado.
E também pode responder criminalmente, se eventualmente tiver alguma situação em que possa levar à responsabilidade penal. Ok, colegas? Olha, o corretor precisa saber para quem ele vai trabalhar. E o William nos encaminha uma pergunta aqui dizendo assim: no caso de descumprimento por parte do vendedor, o construtor no caso, na entrega da documentação em perfeita ordem para que o comprador possa dar entrada no órgão financeiro, no caso de financiamento, né? Quais as medidas que devem ser tomadas? No caso do construtor, vamos dizer, terminou a obra e a documentação não se conclui e a pessoa precisa fazer o financiamento. Certo. Né? O banco vai exigir toda a documentação em perfeito estado, já que possa fazer o financiamento. Qual é a medida que o corretor, nesse caso, o corretor deve fazer? Deve arrumar um advogado? Como é que seria o caminho? No caso, se eventualmente o descumprimento do contrato foi em relação à construtora e o cliente, que ela não apresentou, o corretor ele vai ser também uma vítima, né? Porque ele não tem acesso a essa documentação e não faz parte da incumbência que ele contratou. Mas ele tem sim, eventualmente, que devolver o que ele recebeu. Por que ele vai ter que devolver? Porque o contrato é como nós falamos, ele não se concretizou. Então, eu não comprei nada. Eu paguei a comissão, paguei algumas prestações e não consegui concretizar. Se eu não conseguir concretizar, eu posso entender, e muitos juízes decidem dessa maneira, que o contrato não se perfez, ele não conseguiu se concretizar. Então, aí deve ser devolvida a comissão, independentemente da culpa do corretor. Olha, tá vendo? Vamos ver uma coisa aqui. Um corretor vende um imóvel, doutora Maria Regina, em construção, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Normalmente, a entrada ela é parcelada, às vezes corrigida, o saldo é financiado e devidamente corrigido. Normalmente existe essa correção durante a construção, até o empreendimento ficar pronto. Ao final da obra, devido a essas correções, o preço do imóvel, o corretor vendeu dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, pelas correções, vamos dizer aqui, numa região metropolitana, que o imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida não pode ultrapassar de R$190 mil. E se devido a essas correções ela ultrapassar, então ela vai desenquadrar do programa Minha Casa Minha Vida, né? Juridicamente, corretor também é conivente neste empreendimento e ele vai sofrer devidas sanções? Olha, na verdade, a cobrança desses honorários profissionais com base no contrato particular de corretagem é uma relação de natureza civil, é uma relação contratual, né? Então, é feito um contrato entre o corretor que vai prestar os seus serviços e a pessoa, o cliente, que está adquirindo, tá? E ele se caracteriza o quê? Como um contrato de prestação de serviços. Se não houve a conduta dolosa ou culposa do corretor, ele não pode ser responsabilizado, não é? Então, ele não agiu com culpa nem com dolo, ele não vai ser responsabilizado. Mas ele pode sim, como eu falei anteriormente, ser obrigado a devolver o que ele recebeu. E por que ele pode ser obrigado a devolver? Porque desfeito o negócio, a corretagem não é devida, né? A pessoa não comprou, ela não conseguiu concretizar aquela compra. Mas cada caso deve ser analisado individualmente, porque as peculiaridades do caso é que vão fazer com que o juiz decida de uma ou de outra maneira. Então, se ele não agiu com culpa, ele pode até vir a ter que devolver, mas ele não vai ser responsabilizado. Vamos ver, acho que houve algum equívoco entre pergunta e resposta. Eu vou voltar à pergunta anterior. Eu vendo empreendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O valor do imóvel não pode ultrapassar de R$190 mil. Aí, o prédio é lançado, está em construção. Durante a obra, há aquelas correções do saldo, né? Se essas correções ultrapassar o valor para enquadramento do Minha Casa Minha Vida, a pergunta é,
o corretor também será responsabilizado por ter vendido algo dentro de um programa e que, quando concluso a obra, ela não mais estava enquadrada dentro do programa. Ele vai responder também, não vai? Ele vai devolver, ele vai ter que devolver. Mas, assim, nós temos que pensar que é uma situação contratual, tá? Onde ele recebeu, né? Só que ele não pode responder por um evento futuro. Que, na verdade, ele não tem certeza, é uma situação que não é definida. Ele não tem certeza. Se, eventualmente, ele já tiver como prever essa situação, ele pode ser responsabilizado. Se essa situação não depender de uma previsão, de uma situação que ele possa estar prevendo, né, o que vai ocorrer, então ele não pode ser responsabilizado. Ele tem, sim, que devolver. Mas a responsabilidade, como nós falamos, a responsabilidade civil de devolver em dobro, de indenizar, essa eu entendo que não caberia, né? Se ele não conseguir prever que essa situação vai ocorrer. Olha, colegas, isso é uma resposta importante. Se você estiver vendendo por uma região metropolitana um imóvel de 150 mil, nós acreditamos que não vai ultrapassar o valor de 190 mil. Mas se você estiver vendendo em construção já próximo a 190 mil, mais as correções, aí você estaria correndo risco. Né? Vai estar correndo esse risco e não é legal. Então vamos ver aqui a pergunta do Adilson Ribeiro. Ele diz aqui, bom dia, como funciona a parceria entre investidor ou corretor autônomo, seria 10%? É fácil. Quem vende o terreno fica com a administração e vendas? Eu vou responder essa pergunta. Eu vendo um terreno, posso vender numa condição. Vou vender para um construtor, falar assim, olha, eu vou te vender esse terreno, mas você vai fazer lá o projeto e eu gostaria que você me contratasse para vender esse empreendimento. Então, tudo tem que ser tratado no contrato, porque normalmente as construtoras já têm suas imobiliárias, né? Normalmente já tem suas imobiliárias. Nesse caso, você deveria, sim, falar com a imobiliária e tentar fazer uma parceria com esta imobiliária, ok? Então, tá aí Adilson Ribeiro. O Luciano Mendes Meneghel, de Piracicaba, ele pergunta, prezados, bom dia, sou corretor de lançamentos. Ao informar e esclarecer todos os dados do contrato e risco, estou sendo lícito com o cliente. Mesmo assim, se houver algum atraso na entrega da obra, serei responsabilizado? Não sou vítima também? Ele tem razão, porque, na verdade, ele também está sendo uma vítima. E, nesse caso, ele poderia até entrar, né, com algum tipo de cobrança ou para se eximir de ter que devolver com algum processo contra quem não cumpriu o contrato. Porque ele vai ter que devolver, só que ele não foi o responsável por isso. Mas também a pessoa que comprou, ela não pode sofrer prejuízo. Então, em tese, teria que devolver e entrar em acordo com a pessoa que o contratou. Seria correto? Ele seria, assim, um terceiro de boa-fé? Também. Terceiro de boa-fé? Também. Se ele não teve nenhuma contribuição para o não cumprimento do contrato, também seria. A Juliana Valério, de São José dos Campos, ela diz aqui, muitas imobiliárias fazem o famoso plantão pirata. Será? Precisa denunciar para o Cresce, viu, Juliana? Sem o registro de incorporação. Porque os agentes de fiscalização do Cresce vão nos empreendimentos para ver se tem o registro de incorporação. Quais são as implicações em relação a este fato? Aí o corretor vai estar errado, né? Exatamente. Então, ela mesma pergunta e ela mesma já responde, né? Então, se é uma situação irregular, o corretor não deve se prestar a esse tipo de situação, porque ele vai, sim, estar sujeito a sanções. Ele já sabe que estava irregular, se não tem o registro no cartório de registro, né? No competente cartório de registro, já está irregular de acordo com a Lei 4.591 de 64. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que saber, né? A própria expressão pirata já está demonstrando que não é uma coisa muito legal, muito correta. Então, não deveria se prestar a esse tipo de situação. Luciana, o Cresce aguarda
para que você faça essas denúncias, para que possamos sanear o mercado imobiliário. Isso não pode existir no mercado imobiliário, ele é prejudicial a toda uma classe, né? Não só uma classe de corretores, mas de consultores, incorporadores e compradores também, ok? Então vamos ver uma outra questão aqui. Fase final de um empreendimento se dá mediante a aprovação, né, de todos os documentos dos órgãos competentes, né, incluindo-se o habite da prefeitura. Com tudo em mão, fica restando a especificação para ser registrada. A pergunta é, o que vem a ser a especificação registrada, doutora Maria Regina? Bom, o registro da especificação, ele acontece quando o empreendimento é concluído pelo incorporador, recebendo o habite da prefeitura, devendo ainda comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias da obra. Então, nessa fase, devem ser apresentados vários documentos, né, que é um requerimento feito pela incorporadora, cópia autenticada do contrato social, certidão da JUSCESP, o habite original, a certidão negativa de débitos previdenciários em relação à construção, a área, né, quadrada e endereço do imóvel, que devem, lógico, coincidir com o habite, declaração do custo global da obra, o valor venal do terreno, a convenção do condomínio. Todos esses documentos devem ser apresentados. Tudo bem, tem uma pergunta aqui, interessante, Wilson de Almeida, aqui de São Paulo. Imóvel em lançamento. O corretor efetuou uma venda, posteriormente, por problemas de ordem pessoal, o comprador resolve desistir da compra. Aí ele pergunta, precisa se devolver o honorário que ele recebeu? Bom, precisa se analisar a situação, né? Então, como nós falamos de Código do Consumidor, é prática que se aguarde um período em relação a essa desistência, né? Se ele pode desistir num prazo normalmente de uma semana, então isso daí normalmente se atende, né, em relação à devolução do que ele pagou. Agora, se a desistência for exclusiva do comprador, ele comprou e depois ele, sem motivo, ele desistiu, ele vai perder. Normalmente o contrato já traz essa cláusula dizendo que se ele desistir motivadamente, ele vai perder aquele valor que ele pagou. Muito bem, vamos ver agora aqui uma pergunta da Nadja Lima, de Sorocaba. Ela diz aqui, bom dia, doutor, esta correção do período de obra geralmente se chama INCC, né? E correto. A correção depende da consultora, né? Então, por exemplo, na minha época de lançamento se colocava o quê? A correção pela caderneta de poupança mais 0,5%, né? Então, depende não precisa ser obrigatoriamente pelo INCC. Normalmente, as consultoras correm atrás do maior índice, isso é normal, né? Esse aí é normal, sem problema. Mas é isso mesmo, você está correta. Agora, vamos ver aqui. O Oswaldo Valério Miranda, de Praia Grande, ele diz assim, toda e qualquer responsabilidade referente à construção é de responsabilidade da construtora, desde que o corretor tenha toda a documentação referente ao empreendimento. O corretor está transacionando juntamente com as partes, terá que ter uma fiscalização rigorosa pelo CREA, CRES, Prefeitura, onde está a responsabilidade deste órgão. Ele já tem que estar com a documentação toda pronta, não é isso? Se tiver algum problema com o engenheiro da obra, então seria o CREA. Se tiver alguma questão irregular, não precisa ser acompanhado pelo CRES, não é? Aí o corretor deve denunciar para o CRES, eu acredito que seja assim, né? A responsabilidade, cada profissional que estiver atuando vai ser responsável pela sua área, né, de atuação. Então, o engenheiro responde, o corretor, ele responde, interessante, né, pela aproximação das partes, pelo resultado útil e pela segurança do negócio. Então, em relação à construção, à parte construtiva, quem vai responder são os outros profissionais. Vamos aqui, já estamos encerrando o nosso programa de hoje. Já queria antecipadamente agradecer a todos os colegas
que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, de Americana, Araçatuba, Atibaia, Barueri, Bertioga, Boituva, Caçapava, Campinas, Catanduva, Cosmópolis, Cotia, São José do Rio Preto, Diadema, Dois Córregos, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itapevi, Itu, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Montemor, Osasco, Patos, na Paraíba. A todos paraibanos, um forte abraço dos colegas paulistas. Pedreira, Piedade, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Rio Claro, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, novamente, são muitos colegas de São Paulo, São Sebastião, Serra Negra, Sorocaba, Tatuí e Valinhos. Uma última pergunta para que possamos encerrar o nosso programa Cresce Esclarece desta sexta-feira. Doutora Maria Regina, quais os conselhos que a senhora daria aos corretores de imóveis que atuam em empreendimentos imobiliários? Então, que eles ajam com responsabilidade, né? Porque eles estão trabalhando com um sonho, que é a casa própria. E esse sonho, ele não pode se transformar num pesadelo. Agora, eu quero ressaltar que nós estamos falando aqui em devolução de comissão, de recebimento da remuneração, mas uma das perguntas que eu acho de grande importância, nós não conseguimos concluir. E qual é essa pergunta? Em tese, essa pessoa que está trabalhando no plantão, esse corretor, ele não pode cobrar a comissão do cliente. O SAT. Ele tem que receber, essa remuneração dele tem que vir da empresa, porque é a empresa que contrata ou a imobiliária ou o corretor. Então, isso é muito importante que fique aqui gravado, né? Porque, na verdade, o corretor ele não pode receber diretamente. Ele pode receber da empresa que o contratou, aquela que montou o stand lá para vender os imóveis. Doutora Maria Regina, mais uma vez, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Cresce Esclarece desta sexta-feira. E já de antemão gostaria de agradecer a todos vocês por nos dar esta carona nesta sexta-feira. Entre no site do Cresce e você veja a enquete e mande também as suas sugestões. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana e bons negócios. Espero você na próxima sexta-feira. Tchau!